No templo, e antes do templo, no tabernáculo que Moisés construiu lá no deserto, havia um véu. Esse véu, como eu disse, era uma separação que existia para que as pessoas chegassem à presença de Deus. O véu simbolizava, representava a separação. Ele ficava entre dois ambientes, como nós lemos: o lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santíssimo. O lugar santo era um lugar no templo onde os sacerdotes que ali ministravam podiam andar livremente. Mas, além daquele véu, depois daquele véu, por trás daquele véu, ninguém podia entrar. Somente uma pessoa, um sacerdote, era escolhido todos os anos, dentre todos os sacerdotes. E ele ficava naquele ano como sumo sacerdote. E ele, só ele, podia entrar uma vez no ano. Através daquele véu, ele passava para o outro ambiente do templo, que se chamava esse lugar santíssimo, esse santo dos santos. E ali ele oferecia o sacrifício de um cordeiro para que ele mesmo fosse perdoado e todo o povo fosse perdoado. Aquele cordeiro era um substituto dele e de todo o povo por quem ele estava intercedendo ali. E naquele ambiente Deus se manifestava de uma forma extraordinária. Para ser um sacerdote, não bastava querer ser um sacerdote. Você tinha que ter nascido na família certa. Você tinha que ser descendente de uma tribo de Israel, a tribo de Levi. A tribo de Levi, a família de Levi, foi separada por Deus para estar ministrando diante dele. E a história é muito grande, eu não posso contar tudo aqui agora. Nós iríamos demorar muito, você pode ler isso no Antigo Testamento. Mas essa tribo, ela era separada. Eles viviam apenas para isso. E eram pessoas desta família de Levi as únicas que podiam ministrar no templo de Deus. Eles eram os únicos que podiam ser levitas. E eram levitas porque eram descendentes de Levi. Por isso esse nome. Eles eram os únicos. E dentre os levitas, alguns se tornavam sacerdotes. Tinham tarefas diferentes. E dentre os sacerdotes, todo ano, um deles era escolhido para ser o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele, uma vez ao ano, podia entrar naquele santíssimo lugar, o Santo dos Santos, e ali oferecer o sacrifício por ele, por todo o povo, e ver a manifestação da glória, da presença de Deus. Agora, perceba que um homem como você e eu, não poderia entrar jamais naquele lugar. No templo em Jerusalém, havia muitas divisões. Ninguém podia entrar no templo e simplesmente ir entrando, dizendo: olá, como vai, tudo bem? E vai entrando no santo lugar, e olha os pães os pães da presença que ficavam num altar, e olha o altar daqui e ali, e cumprimenta todo mundo, e vai, e olha o véu, e entra através do véu. Não, isso não existia. E eu quero que você perceba o que isso representava, afinal. Representava uma coisa simples. A Bíblia fala aqui: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O pecado do homem o separou de Deus. A Bíblia fala que Deus não está com seus ouvidos tapados para nos ouvir, nem as suas mãos estão encolhidas para nos socorrer, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. O homem pecador não podia se aproximar do Deus justo e santo. O homem egoísta não podia se aproximar do Deus que é amor incondicional. O homem cheio de imperfeições não podia se aproximar do Deus perfeito, ou ele mesmo seria consumido pela perfeição, santidade, justiça desse Deus. Agora, o que Deus está mostrando
na figura desse tabernáculo, desse templo, dessas separações, é o quanto o homem estava separado dele. É aí que alguém precisava ser escolhido, separado, preparado, e havia uma preparação muito grande para que aquele homem, ele usava roupas especiais, ele tomava banhos, ele oferecia sacrifícios, e havia toda uma cerimônia, ele era ungido, toda uma série de coisas eram feitas para que ele pudesse entrar através daquele véu. E alguém que lê isso vai dizer, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você e comigo? Que Deus está dizendo, veja o que aconteceu na cruz. O homem estava alienado, separado de Deus e sem possibilidade de estar em sua presença, de habitar em sua presença. Mas quando a Bíblia fala aqui nesses textos sobre aqueles sacerdotes que levavam ofertas, sacrifícios nesse templo, e desse véu que era essa separação, aí eu volto para a cena da cruz, e Jesus está bradando, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele morre. E o véu do templo se rasga de alto a baixo. Quando Jesus rende o seu espírito ao Pai Celestial e o véu é rasgado, o que acontece é que o caminho para o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, ficou aberto. Pela primeira vez, o caminho estava aberto. Quem estava no Santo Lugar? Os sacerdotes, os levitas, os descendentes de Levi, que ali ficavam trabalhando, ministrando, que estavam no templo naquela hora, porque 3 horas da tarde era o horário do sacrifício. Então estavam todos ali. E foi exatamente nessa hora do sacrifício, era o horário em que o cordeiro era sacrificado, era nessa hora. Na hora que Jesus morre, quando ele entrega o Espírito ao Pai, ele grita, está consumado, está feito, está pago, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, rende o Espírito e morre. Lá no templo, cheio de sacerdotes, de repente, um grande barulho, o véu que era grosso e enorme, ele é rasgado de cima a baixo, e o caminho para o Santo dos Santos é aberto. De repente todos olham e veem dentro do Santo dos Santos. É por isso que eu insisto que daquele momento em diante tudo havia mudado. Nada mais seria como antes. Nada mais. Não havia mais separação. Quem quisesse entrar agora podia entrar. Veja que, daquele momento em diante, me esforce mais um pouquinho. Não existem mais pessoas especiais entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Antes, havia sacerdotes, levitas. Antes, havia pessoas que ficavam entre você, eu e Deus. Eu não podia entrar, você não podia entrar. Mas a partir do momento em que Jesus se entrega na cruz, qualquer pessoa pode entrar. Qualquer um. É só querer. Jesus disse, quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Veja, eu não preciso mais que alguém entre no meu lugar, eu não preciso mais que uma pessoa especial me introduza no Santo dos Santos. Não existe isso, amado. Quem é o ser humano que pode me introduzir na presença de Deus? Seja através da pregação, da música, do que for. Não. Quem fazia isso eram os sacerdotes. Mas a partir do momento que Jesus morre na cruz, tudo muda. Quem me introduz na presença do Pai Celestial é Cristo, Jesus, e somente Ele, e mais ninguém. A Bíblia fala que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.
Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus, o Deus que se fez homem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É aí que, quando a gente lê o livro de Hebreus, ele parece um livro tão difícil, mas na verdade ele está falando dessa realidade. Ele está dizendo: olha, se aquilo que existia antes, aquele templo, com os sacerdotes, os levitas, os sacrifícios, aquelas roupas, os rituais, as cerimônias, as festas, os dias sagrados, tudo aquilo, se aquilo fosse perfeito, se aquilo pudesse aperfeiçoar alguém, se aquilo pudesse resolver o problema do ser humano, se aquilo fosse realmente a realidade que Deus tinha para nós, por que então Jesus veio? É porque aquilo era apenas um símbolo, era só uma representação, era só uma figura de algo que ainda viria, ou melhor, de alguém que ainda viria, Jesus. Aquela era a pedagogia de Deus. Sabe o que é pedagogia, né? Era um modo de Deus ensinar. Como é que você ensina uma criança? Você não vai pegar uma criança pequenininha e ensiná-la a somar como se ensina na faculdade de matemática, por misericórdia, não é? Quando você vai ensinar uma pessoa que não sabe, você tem que ir ensinando aos poucos, e muitas vezes usando ilustrações e imagens e exemplos e figuras. Com criança você faz muito isso. Deus fez isso o tempo todo com o povo de Israel. O Antigo Testamento é basicamente isso. É Deus ensinando as pessoas através de figuras, de histórias, de imagens, de símbolos, o tempo todo, para que o entendimento deles fosse crescendo, se abrindo, para que quando Jesus chegasse, eles conseguissem ver: peraí, isto é aquilo, aquilo era isso. O Cordeiro é Ele. Por isso que quando Jesus surge, João Batista o chama de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo tem esse sentido. Deus estava ensinando. E eu repito, nenhum sacerdote, nenhuma oferta, cerimônia, sacrifício, festa, nada podia purificar ou aperfeiçoar quem quer que fosse diante de Deus. Tudo era apenas símbolo, representação e figura do que Jesus viria fazer. Agora, quando Jesus vem, se oferece na cruz em nosso lugar, quando ele vem, e a Bíblia fala em Hebreus que ele mesmo entrou por nós no verdadeiro Santo dos Santos, que não era no templo, era no céu. Quando ele entra diante do Pai Celestial, levando não o sangue de um animal, mas o seu sangue. Ele, o Cordeiro, se entregou por nós. E o Pai aceita o seu sacrifício. Quando ele fez isso, tudo muda. Ele ofereceu o sacrifício perfeito pelo pecado da humanidade. E o que a Bíblia diz é que naquele momento, a expressão em Hebreus é mudou o sacerdócio. Ou seja, o que havia antes acabou. O que havia antes acabou. Por quê? Porque não havia mais razão de existir. Porque só existia para mostrar Jesus que viria. Agora o sacerdote é Jesus. Eu não preciso mais que alguém me introduza lá. É Cristo quem me introduz lá. Eu entro através de Jesus. Então, o que antes existia não tem mais razão de existir. Através de Jesus, através do que ele fez na cruz em nosso lugar, qualquer pessoa, seja quem for, de qualquer tribo, língua, povo, nação, ela mesma por si só, através de Jesus, pode ter livre acesso a Deus. A Bíblia fala que Jesus ofereceu um sacrifício perfeito e ele está sentado à direita de Deus Pai e ele vive para interceder por nós. Ele é o nosso grande intercessor.
É por isso que o convite que a gente leu é: entre com ousadia, entre com coragem, entre com confiança. Jesus já fez tudo no seu lugar, ele já veio, ele já se ofereceu, ele é o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mas não só isso, eu não vivo mais como aqueles sacerdotes antigos entrando e saindo do Santo dos Santos. Muito menos uma vez por ano só. O Santo dos Santos para nós é a presença de Deus. E eu não vivo entrando e saindo da presença de Deus. Porque se eu creio em Cristo, a Bíblia fala que eu passo a estar em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu estou na presença dEle. Eu vivo na presença de Deus. A Bíblia fala que nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu não preciso mais entrar num lugar sagrado para me encontrar com Deus. Isso aqui é um salão. Sagrado somos nós. A Bíblia fala: vocês são o santuário do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. O templo somos nós. E aí ele fala, e eu termino aqui: tenhamos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A palavra novo, no original, significa recentemente morto. Pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou, pelo recentemente morto e vivo caminho que Jesus nos consagrou através do véu, isto é, do seu corpo. O que isso significa? A Bíblia fala que Jesus é aquele que esteve morto e reviveu, e vive pelos séculos dos séculos, diz lá em Apocalipse. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e ele vive para sempre. Agora, perceba que o que ele está falando aqui é que quando Jesus entrega a sua vida, o que acontece é que o seu corpo era como aquele véu. O véu era um símbolo do próprio Jesus. E assim como ele na cruz se entrega e morre em nosso lugar, para que nós tenhamos acesso ao Pai Celestial, livre acesso, o véu foi rasgado. Porque, para você entender, quando pessoas faziam um compromisso, uma aliança naquela época, o que elas faziam? Elas pegavam animais, cordeiros ou animais maiores, partiam o animal ao meio pela coluna. Era um costume dos povos daquela época, os povos do Oriente. Partiam o animal pela coluna em dois, derramavam o sangue no chão e colocavam as partes separadas, uma de cada lado, e no meio ficava um caminho de sangue. E as pessoas que queriam fazer um pacto, um compromisso que valia a vida delas, elas andavam juntas por aquele caminho de sangue, sobre aquele sangue. E quando chegavam ao final do caminho, elas então falavam uma para a outra que elas estavam entrando numa aliança uma com a outra. E elas não podiam quebrar aquela aliança, porque aquela aliança era uma aliança de sangue. Quando Jesus, antes de ser preso, está lá no cenáculo com os discípulos e ele faz a ceia, a Bíblia fala que ele pega um pão, o parte e diz assim: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pega um cálice e ele fala assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós para perdão dos pecados. O que ele está falando ali é que ele está fazendo uma nova aliança, um pacto, um compromisso. Ele parte o pão dizendo: é meu corpo partido. Ele pega o suco e fala: é o meu sangue derramado. E aí ele vai para a cruz. E na cruz, dilacerado, cravado, ferido, sangrando, ele se entrega como o cordeiro partido, cujo sangue é derramado. E ele com seu sangue faz um caminho, pelo qual você e eu podemos caminhar com Deus nesta vida e por toda a eternidade, pelo sangue de Jesus.
É exatamente isso que acontece. É por isso que o véu é rasgado, porque o corpo de Jesus estava sendo partido. A separação acabou, está sendo feita uma nova aliança, um novo pacto, um novo acordo. E Deus diz que nesse novo acordo, Ele coloca as suas leis não mais em pedras, como fez lá no Antigo Testamento, mas no coração das pessoas. As pessoas não mais precisam de alguém para dizer a elas: conheça o Senhor. Mas Deus fala assim: todos me conhecerão. Eu vou me revelar às pessoas. As pessoas não precisam mais oferecer sacrifícios e ofertas pelos seus pecados. Isso acabou. Deus diz assim: eu perdoarei os seus pecados e das suas iniquidades eu jamais me lembrarei. Ele diz: essa é a nova aliança. A aliança feita pelo sangue de Jesus. Entendendo isso, eu aprendo que não é o que eu fiz, o que eu faço, o que eu venho a fazer, é o sangue de Jesus. É o que Ele fez por nós. E aí, eu não vivo mais no Antigo Testamento, na antiga aliança. Eu vivo numa nova aliança, baseada no sangue de Jesus, no que Ele fez por mim, no amor de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. E aí, eu posso me aproximar de Deus em plena certeza de fé. Não há mais por que ter medo. Não há mais por que duvidar. Deus provou o seu amor para conosco naquela cruz. E Ele fez tudo por nós. O que Ele diz para você e para mim é: agora entre. Está feito. Entre. Entre. Não complique. Entre. Não crie outras coisas. Entre. Não pense que tem que colocar mais isso e aquilo. Não, não. Entre com ousadia. Pelo sangue de Jesus. Por esse novo e vivo caminho que Ele nos fez. Chegue diante do Pai Celestial. E eu quero só citar um último texto para você. Ele fala assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes Ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Cheguemo-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, você pode conhecer a Deus, você pode andar com Ele, você pode caminhar com Ele, você pode seguir os passos dEle, porque Ele fez tudo por você. Aceite, creia, confie, entregue sua vida, porque Ele fez. O véu foi rasgado, tudo mudou. Agora é aceitar o convite. É a escolha. Sua, minha, de cada ser humano. Crer. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Se você está me ouvindo, não importa onde você está, quem sabe através da rádio, quem sabe você está me ouvindo num presídio, num hospital, em casa, onde for, na rua, você ouviu essa palavra. Talvez você não entendeu tudo, talvez eu usei termos e palavras que você não entendeu, mas uma coisa entrou no seu coração: eu posso conhecer a Deus. Jesus fez tudo por mim para que isso seja possível. E o único caminho é Jesus. Não tem nenhum homem entre eu e Deus. Só Jesus, o Deus que se fez homem. E é através do que Ele fez na cruz que eu posso ter comunhão com o meu Criador. Eu quero Jesus, eu quero Deus, eu quero experimentar, eu quero a presença dEle na minha vida, eu quero viver na presença dEle. Você é essa pessoa? É você que está falando isso dentro de você? Você que estava desesperado, desesperada, você que estava vazio, vazia, você estava confuso, confusa, você não entendeu tudo, mas uma coisa parece que brilhou dentro de você. É Jesus, só Jesus,
e mais ninguém além de Jesus. Se você é essa pessoa, eu queria que você convidasse Jesus a entrar na sua vida, a reinar na sua vida de hoje em diante. Você quer fazer isso? Ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu te recebo. Recebo o teu amor, a tua bondade, a tua graça. Recebo o teu perdão. Eu quero que o Senhor se revele para mim. Eu não entendo tudo, mas eu quero dizer que eu creio. Eu escolho crer em Ti, Jesus, e no que o Senhor fez por mim naquela cruz. Obrigado, para sempre obrigado, eternamente obrigado, pelo que o Senhor fez na cruz, em meu lugar. Eu me entrego totalmente a Ti. Eu dependo totalmente de Ti e de mais ninguém para ser perdoado, salvo e conhecer a Deus e andar com Deus. Obrigado por me amar assim. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Se você, por alguma razão, se afastou da comunhão com Jesus, eu não sei qual o motivo que você diz que tem, mas hoje você diz assim: eu não posso ficar de fora. Não existe motivo. Jesus abriu um novo e vivo caminho por si mesmo. Ele é esse caminho. Eu quero andar nele, eu quero conhecê-lo. Se a religião me decepcionou, se os homens me decepcionaram, paciência, eu quero andar com Jesus. Eu quero seguir a Cristo, eu quero viver com Cristo. Eu estou de volta. Eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Diga isso para Ele. Ele está ouvindo você. Fale isso em nome de Jesus. Amém.